Enfim, o sol apareceu. A vida nessa região aqui estava sossegada, até demais, até que uma nova ameaça aproximou-se, transformando todo Israel num campo de batalha. E eu estou falando do Império Assírio, o grande e poderoso Império Assírio, que estava ampliando seus horizontes. Em 722 a.C., o Reino do Norte, cujo rei era Oséias e a capital Samaria, caiu sob o domínio assírio. E foi assim que o reino de Israel foi destruído primeiro e deixou de existir, praticamente. O reino de Judá foi poupado por apenas algumas décadas. Em 701 a.C., Senaqueribe invade Judá e conquista todas as cidades fortificadas, incluindo Laquis. Uma assolação foi o que ele causou. Incendiou a cidade, matando a maioria de seus habitantes. E os sobreviventes ele levou cativos para Nínive, a capital do seu reino. Estes eventos traumáticos estão narrados nos livros de 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías, que compõem o Antigo Testamento Bíblico. Existe também um outro documento assírio, onde estão ilustradas essa campanha na Judéia. Um grande relevo de parede encontrado no palácio de Senaqueribe, em Nínive. Senaqueribe, orgulhoso por sua campanha em Laquis, mandou fazer painéis gigantescos de alabastro, descrevendo o cerco e a conquista dessa cidade. Hoje esses painéis estão em exposição no Museu Britânico de Londres. Nós estivemos lá e agora nós iremos mostrar para vocês como são esses painéis. Olá pessoal, eu estou falando do Museu Britânico em Londres e aqui nessa sala a gente pode ver o cerco de Laquis, a cidade de Laquis, que era uma cidade fortificada na época em que o rei Ezequias governava, isso por volta do ano 700 a.C. E aqui tem toda a história. Isso também está documentado na Bíblia, no livro de 2 Reis e no livro de Isaías. E aqui vocês podem ver toda a captura de Laquis feita pelo rei Senaqueribe. Nesse painel aqui a gente vê o rei Senaqueribe sentado no trono, observando quando a cidade de Laquis estava sendo tomada. Vocês podem ver o trono do rei e as pessoas o adorando.
Aqui nesse painel vocês veem quando Laquis está conquistada e eles levam os despojos das famílias que habitavam na cidade, as famílias que tinham animais, frutos da agricultura, né? Os prisioneiros eram levados, cativos e eram mortos. O intuito de Senaqueribe era conquistar a capital do reino de Judá, Jerusalém. Segundo o relato bíblico, ele teria enviado seus generais, Rabsaqué, Tartã e Rabsares, com uma poderosa força militar no esforço em fazer com que o rei Ezequias, que era o rei na época de Judá, se rendesse mediante burlas e cartas que desafiavam e zombavam do nome de Yahvé. A batalha que foi grande e sangrenta, muita gente morreu. E depois de conquistar Laquis, Senaqueribe enviou um destacamento a Jerusalém, exigindo que a capital se rendesse. Ezequias, rei de Judá, clamou a Deus para que este protegesse o seu reino de seus adversários e recebeu a confirmação de livramento profetizada por Isaías. Assim, o exército dos assírios foi totalmente destruído e os hebreus foram salvos daquela invasão estrangeira que ameaçava destruir Jerusalém. Em Nínive, arqueólogos encontraram um prisma hexagonal de argila descrevendo os mesmos eventos narrados nos anais de Senaqueribe. Neste texto, o rei assírio se vangloriou. Quanto a Ezequias, o judeu, ele não se submeteu ao meu jugo. Eu sitiei 46 de suas cidades fortes, fortificações muradas e inúmeras aldeias pequenas na sua vizinhança, e conquistei. A ele mesmo fiz prisioneiro em Jerusalém, sua residência real, como a um pássaro numa gaiola. Daí Senaqueribe afirma que Ezequias lhe enviou 30 talentos de ouro, 800 talentos de prata e pedras preciosas. Todas as espécies de tesouros valiosos, exagerando o número de talentos de pratas que ele de fato recebeu. Mas note que Senaqueribe não afirma ter conquistado Jerusalém. Na realidade, ele não diz nada sobre a derrota esmagadora que seu exército sofreu por causa da intervenção de Deus. Segundo a Bíblia, o anjo de Deus matou 185 mil soldados assírios numa noite. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade, para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Relatos egípcios afirmam que os assírios perderam boa parte de seus soldados em uma tentativa de invadir Jerusalém. A estela de Senaqueribe nada relata os reais motivos pela não invasão da capital Jerusalém. No entanto, isso não é de se admirar, pois os reis da antiguidade não costumavam relatar suas derrotas militares. Ezequias, rei de Judá, nunca entregou Jerusalém para Senaqueribe. A descoberta dos relevos em Nínive trouxe à luz muitas dúvidas existentes. Mais uma vez, descobertas arqueológicas confirmaram textos bíblicos que até então eram a única fonte a respeito desse local e a única fonte que continha o relato da queda de Laquis. Tornou-se então urgente a procura da verdadeira localização geográfica da cidade. No ano de 1929, o arqueólogo britânico William Albright investigou uma montanha entre a cidade de Hebron, que fica logo ali, e o mar Mediterrâneo, conhecido popularmente como Tel El Dueir.
e considerou que esta montanha, este montículo, deveria se tratar da cidade bíblica de Laquis. E em 1932 iniciaram as pesquisas sob a liderança do arqueólogo James Leslie Stark. Na década de 1970, arqueólogos israelenses, sob a liderança de Davi Ussishkin, revelaram a dramática batalha que aconteceu aqui e os esforços desesperados dos defensores de Laquis para deter o feroz assalto de Senaqueribe, o rei assírio. Nas cavernas próximas à cidade, foram encontradas sepulturas coletivas com cerca de 1.500 corpos de homens, mulheres e crianças. O declínio dos assírios deixou uma oportunidade para se reconstruir e fortificar as cidades de Laquis e Azeca. Azeca fica logo ali ao fundo, uns 20 quilômetros daqui. Então surge o Império Babilônico, outro grande império poderoso em grandeza e conquistas. Mas toda a história, gente, vai ficar para um próximo vídeo. Espero que você tenha gostado de estudar com a gente um pouco mais sobre a cidade de Laquis, sua história e sua conexão com o relato bíblico. E se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não se inscreveu, esta é a oportunidade. Assim você estará ajudando para o crescimento do canal e ajudando a gente a trazer mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo. Shalom!